Fazendo uma introdução aqui rápida sobre os cogumelos, qual foi o caminho que ele trilhou até chegar na serragem, que a gente passou. Os cogumelos, o cultivo dos cogumelos, ou então diria assim, a vida dos cogumelos, ela passou por vários processos até chegar na fase final hoje, que é onde está migrando tudo para a serragem. Que é o quê? Quando se iniciou o consumo dos cogumelos, isso há milhares de anos atrás, iniciou-se como simplesmente a coleta dos cogumelos. Então, as pessoas faziam a caça aos cogumelos, que até hoje existem essas caças aos cogumelos, e vai permanecer isso para sempre, tá? Por causa que nem todos os cogumelos podem ser cultivados. Só que, claro, não se sabia cultivar absolutamente nada milhares de anos atrás, então todos eles eram cultivados, eram coletados. Isso começou na China, tem algumas informações também ali da área do Egito, então são realmente bem antigos. Depois disso, eles começaram, além de fazer simplesmente a colheita, lembrando que também tinha a colheita do Ganoderma lucidum, na China, que eram os cogumelos dos imperadores, que hoje se produz, hoje seria o Linsg, né, o Ganoderma lucidum, apesar de eles serem um pouquinho diferentes, eles ainda acabam muitas vezes sendo confundidos, sendo colocados como se fosse o mesmo. Estamos no YouTube sem Alisson. Tem gente lá assistindo, Alisson. Dá uma olhadinha aí que tá tudo ok a princípio. Até eu estou me assistindo aqui no celular aqui para conferir, tá? Eu sou do Instagram também, estou lá no YouTube, mas hoje não tem apresentação, tá? Então podem permanecer aqui no Instagram, quem está no Instagram pode permanecer no Insta, quem está no YouTube pode permanecer no YouTube, e tá tudo certo. E aí depois disso eles começaram a fazer eles perceberam que colocando toras em alguns momentos, em alguns lugares, a própria natureza faria uma inoculação nas toras e nasceriam os cogumelos. Isso acontecia. Então, eles acabam consumindo, claro que em pequenas quantidades, não iam nascer muita coisa, dessa maneira que a própria natureza faria a inoculação naquelas toras. Assim como nascem hoje em toras, em postes, muitas vezes alguma cerca, coisa assim, vai estar nascendo o cogumelo, se não for feito nenhum tratamento, vai estar nascendo. Depois disso, e algumas coisas também ao mesmo tempo, mas até se a gente já caminhando vários anos mais para frente, isso em 1700, por volta disso, então começou a fazer a produção de cogumelos nas cavernas lá na França. Então eles começaram alguma coisa que era totalmente selvagem, digamos assim, os cogumelos eles começaram a domesticar e fazer uma produção nas cavernas na França. E aí foi onde teve um boom realmente revolucionário na área dos cogumelos, se comparado ao que se tinha até então. Depois disso, eles começaram a fazer a produção em toras, aí com a inoculação em toras, claro que muita coisa aí bate anos muito parecidos, alguns um pouco antes, porque em locais muito diferentes do planeta, né? Na França, nas cavernas, na China já se fazia mais em toras, e assim foi. Com o tempo, as toras, eles começaram, como se não se tinha nenhum controle, assim como já aconteceu aqui no Brasil também, que é simplesmente vai cortando mato e vai plantando, vai cultivando os cogumelos nas toras. E foi feito assim lá na China, foi cortando, quando vê, não tinha mais, né, afinal não se fazia mais o replantio, não se fazia absolutamente nada, pensando que era infinito aquelas árvores que se tinha. E eles começaram a faltar as toras para fazer a produção dos cogumelos. E aí eles começam a estudar, eles começam a perceber da possibilidade de cultivar os cogumelos também nas palhas. Então, aí é que deu uma origem à técnica juncal, que seria o cultivo de cogumelos nas gramíneas. Quando eu falo gramíneas, o que seriam as gramíneas? Tá? Que hoje, comparado com uma vez, para hoje já mudou muita coisa, né? Lembrando que não é grama, tá? Isso já veio essas dúvidas antes, não é grama. Quando eu falo gramíneas, não que gramas não possam ser cultivadas, tá? Até daria, qualquer coisa de gramíneas praticamente dá para produzir cogumelos, mas seriam o quê? Praticamente a braquiária, que é mais utilizado, é, temos o tifto, o capim-elefante, então essas seriam as gramíneas mais utilizadas, principalmente aqui no Brasil, para o cultivo dos cogumelos. Só que nem todos os tipos de gramíneas eles podem ser utilizados para a produção de cogumelos. Nem todos os cogumelos podem ser produzidos em gramíneas. Se a gente pensar, por exemplo, o shiitake, o juba de leão, o ganoderma, que eu comentei antes ali,
que seria o cogumelo da longevidade, é um cogumelo medicinal, é o cogumelo que tem maior número de pesquisas científicas hoje, voltado à área medicinal, que é o Ganoderma lucidum, eles não podem ser cultivados em gramíneas. Eles precisam ter um substrato baseado na serragem, madeiras, por isso que eles nascem principalmente em toras, em madeira, em plantas, tudo mais. Até existem, para não dizer não tem como, não tem. Existem algumas linhagens específicas que podem produzir cogumelos também, desses cogumelos que prioritariamente vão nascer em madeira ou serragem e tudo mais, podem nascer também em gramíneas. Por isso existem shiitakes, linhagens de shiitakes, que podem nascer em gramíneas. Aqui no Brasil não conheço ninguém que faça isso. Também não sei se tem disponível essa linhagem, tá? Se não me engano acho que é a L75, sei que tem nos Estados Unidos, mas mesmo tendo, não acho que compense, tá bem? Mas tem essa possibilidade. Para a maior parte das espécies, elas podem ser, basicamente metade das espécies que são cultivadas em escala, mais ou menos metade, podem nascer em gramíneas, mas praticamente 100% delas podem ser produzidas com base de serragem. Então, a gente tem uma grande vantagem que praticamente todas as espécies dessas comestíveis que a gente pode ter um cultivo em escala, comercializar, praticamente todas elas vão nascer com bases em serragem. Então, a gente tem essa grande vantagem. Depois disso, nós temos, se a gente entrar um pouco mais, bom, até teria a estroforia, se não me engano, agora até, que acredito que seja uma das únicas espécies que não vão produzir em serragem. Aqui no Brasil não tem isso, seria o N-cap, também é conhecido por isso, então seria um chapéu vinho, chapéu, alguma coisa assim, né? Pilha vinho, seria um cogumelo, que esse sim nasce prioritariamente na palha. Mas aqui no Brasil isso não vingou muito bem esse tipo de cogumelo, também não conheço ninguém que cultive. Mas, de modo geral, 100% deles, a gente pode dizer que nasce quando a gente cultiva também com base na serragem. Uma grande vantagem também é que a técnica juncal, que a gente fala de gramíneas, que o pessoal ainda cultiva hoje, o shimeji, ele é um dos cogumelos, é o cogumelo mais produzido no Brasil. Ele nasce, sim, a maior parte no Brasil ainda é cultivado nessa maneira, na compostagem. Tá? Outro momento eu vou falar um pouco mais sobre a compostagem. Até tem vídeos no canal que eu falo sobre depois, quem quiser, no canal do YouTube tem um vídeo que eu faço a vantagens e desvantagens de cada método de cultivo. Então, compostagem, toras, blocos axênicos, potes, blocos não axênicos, falo vantagens e desvantagens de cada método para deu a minha opinião, vocês podem assistir lá, vocês vão conseguir entender, porque é razoável a minha ideia. Claro que se compostagem fosse a melhor ideia, a melhor estratégia, eu estaria utilizando a compostagem. Se tora fosse a melhor estratégia, eu estaria fazendo toras também. Então, é por isso que eu acabo não fazendo dessas maneiras. Mas é por causa disso. E gramíneas, a gente tem alguns problemas hoje já com isso, que o pessoal que está cultivando a partir dessas gramíneas está começando a enfrentar, que é uma das bases, quando se utiliza a gramínea, não é simplesmente colocar lá uma braquiária, lembrando que também pode ser utilizado palha de trigo, palha de feijão, palha de soja, utilizado, mas uma das coisas que é utilizado nesse momento da compostagem, que vai ser utilizado para isso, é a cana. Então, seria a cana que vai passar lá pelas as empresas que fabricam o álcool. Então, esse bagaço de cana é utilizado também, bastante utilizado para a produção de cogumelos. Acontece que, de um tempo para cá, as empresas, a gente pode, se não me engano, tem a São Martinho, tem várias empresas muito grandes, Jales Machado, por exemplo, que elas têm o que? Elas começam, essas empresas, tanto do cultivo quanto também as empresas que produzem o álcool, elas já estão 100%, elas já têm um processo aí 100% renovável, ou seja, eles utilizam o bagaço da cana para a produção do álcool, e aquele bagaço, a cana para a produção do álcool, e aquele bagaço que sobra, eles acabam reutilizando para a produção de mais álcool, ou então para a parte da caldeira, fazer fogo para aquecimento. Então, eles utilizam 100% e acaba não sobrando, ou seja, não é mais um resíduo agrícola que era até alguns anos atrás. E produtores de cogumelos que utilizam bagaço de cana têm que pagar cada vez mais, está cada vez mais complicado de conseguir encontrar. Porque as empresas que utilizavam hoje, elas já acabam utilizando 100% desse material para a própria empresa. Então, a própria empresa, ela tem o que antes era resíduo, ela tinha que
pagar para alguém levar embora, hoje ela utiliza, acaba economizando dinheiro. Então está cada vez mais complicado conseguir encontrar o bagaço de cana. E onde tem, provavelmente vai ser por pouco tempo, é só uma questão das empresas se regularizarem, se adequarem e conseguirem utilizar ainda mais. Até teve uma pessoa que me falou assim, o seguinte, eu pensava que o shiitake era produzido apenas na serragem, o restante era com palhas, gramíneas. Então, como eu falei antes, todas as espécies que a gente produz em escala aqui no Brasil podem ser produzidas em serragem. Na verdade, tem muitas vantagens, inclusive, de se produzir na serragem do que se comparado com as palhas, tá? Muitas vantagens realmente. Desde quantidade de produção, preço, produção por metro quadrado. Bom, minha opinião, só tem vantagens com relação a isso. Agora, quando a gente vai para a serragem, a gente começa a ter alguns, não vou dizer problemas, mas a gente começa a querer entender um pouco melhor. Por exemplo, qual serragem que é melhor? Qual serragem que eu preciso utilizar para produzir cogumelos? Não, infelizmente, aqui é um ponto que a área científica ela acaba pecando bastante, são falhas, que é o que tem muito poucos estudos, e quando tem estudos científicos nisso, são estudos muito fracos, né, na parte estatística, na parte realmente da metodologia acaba não sendo tão boa assim. Então, se a gente pegar ali em torno dos 20, 25 estudos científicos que tem comparando madeiras diferentes para a produção de cogumelos, eu diria que talvez tenha uns 5 estudos, 6 estudos aí um pouco mais sérios, com boas estatísticas, boas metodologias, e a gente consegue ter uma noção melhor sobre o que acaba sendo melhor do que o que. Só que ainda assim a gente tem outros problemas, outros 2 problemas, tá? Vou botar brevemente para vocês entenderem. Às vezes os estudos eles são muito limitados. Pô, vai fazer um estudo para fazer a comparação, por exemplo, para a nação shimeji. Então, com essa madeira, com essa madeira, com essa madeira. Então, 3 tipos de madeira, 3 tipos de serragem. Muitas vezes não vão ser plantas que a gente tem aqui no Brasil. Tanto que uma das melhores madeiras que se tem nos estudos, eles vêm reportando, seria o quê? Poplar, seria uma das melhores. Seria a Kikar, uma das melhores também. E às vezes acabam utilizando o carvalho. Carvalho americano, geralmente carvalho americano. Então a gente tem alguns problemas aqui. Essas 2 primeiras madeiras a gente nem tem aqui no Brasil. Então, serviu para nada. Carvalho até tem algumas coisas, tá? Mas dentre carvalho, simplesmente utilizar carvalho, existem mais de 600 tipos de espécies de carvalho. Então, um tipo de carvalho, um carvalho americano é diferente do carvalho europeu, que é diferente do carvalho japonês, que é diferente de 600 tipos de carvalho. Então, vai ter muita diferença com certeza vai ter alguma certa diferença entre um e outro. Mas beleza, acreditando que não tivesse muita diferença, qual que está outro problema? Outro problema é que muitas vezes a linhagem utilizada para um estudo, que tem um estudo, por exemplo, lá do Paquistão, que fez a comparação, um estudo nos Estados Unidos. Qual que é o problema? O problema é que aquelas mesmas linhagens que foram testadas naqueles locais, ou seja, dentro de uma mesma espécie, existem várias linhagens que mudam o tipo de produção, às vezes a temperatura, o próprio substrato também tem uma boa diferença. Eu mostrei tempos atrás dois cogumelos da mesma espécie, porém linhagens diferentes colocados no mesmo local para produzir. Dá muita diferença. E aí o problema é que essas linhagens que são utilizadas nesses outros países não são as mesmas linhagens que a gente tem aqui no Brasil. Então, alguns estudos bons, que dá uma certa direção, porém a gente não pode bater o martelo e dizer, ó, é isso aqui e pronto. Mas para quem tem um certo conhecimento, a gente consegue ter pelo menos uma noção, é por aqui, já vai pelo menos dando uma direção, mas não que a gente possa simplesmente bater o martelo e dizer, é aqui, com certeza é isso, com certeza é aquilo. Então, por isso, vários testes ainda precisam ser feitos. E aí, para quem fala, mas é que a teoria é uma coisa, a prática é outra. Tem coisas, às vezes, tem que ouvir cada coisa. Pessoal, teoria e prática precisam ser exatamente a mesma coisa. Se a teoria está diferente, se na teoria é uma coisa, na prática está outra, é que ou a teoria está errada ou a prática está errada. Tá? Porque as duas precisam estar realmente juntas. O que se espera na teoria tem que se esperar na prática também. Caso contrário, alguma está totalmente errada. Não tem como uma coisa ser outra, as duas coisas serem diferentes.
Então, uma coisa está sendo feita errado. Agora, na questão dos estudos, não é que está uma teoria é uma coisa, prática é outra. Simplesmente é que a gente tem, para quem tem uma boa noção, um bom conhecimento, a gente sabe que isso vai servir como uma noção, mas não como não como resultado final. Pelo menos vai dar uma direção. O que os estudos, de modo geral, vou estar aqui mostrando os resultados que eles mais têm encontrado. Falei aí das melhores madeiras, mas algo que a gente possa aplicar aqui é o que eles mostram. Madeiras moles contra madeiras duras, ou seja, softwood, hardwood, madeiras com maior densidade e madeiras com menor densidade. Então, se a gente pegar madeiras moles e madeiras duras, a gente pode simplesmente pegar pela densidade. Então, é como se fosse pegar uma amostra de madeira desse tamanho, de diferentes plantas, aquela que for mais pesada, ela vai ter uma densidade maior. Então, para o mesmo volume, um peso maior vai ter uma densidade maior. Então, os cogumelos eles tendem a gostar de madeiras, de serragens, de plantas que têm uma densidade maior. Isso é fato. Agora, aqui no Brasil, o que a gente tem de abundante? Porque a gente não pode simplesmente pensar em utilizar, pô, mas eu vou pegar uma madeira dura que vem lá do Pará, porque uma árvore gigantesca, milenária, não sei o quê. Vai pagar quanto aquilo? Vai pagar um olho da cara. Então, acaba não compensando, não sendo um bom negócio. O ideal é que a gente consiga pegar a serragem no menor preço possível, menor preço e, ao mesmo tempo, conseguir ter uma boa produção. O pinos, por exemplo, por outro lado, a gente se ouve muito falar que não dá para produzir cogumelos com pinos. É mentira, dá para produzir com pinos. Mas a produção não vai ser tão interessante como se a gente utilizar como a base principal a serragem do eucalipto. A serragem do eucalipto é uma árvore que tem maior, é mais abundante, principalmente na região sul, uma parte da região sudeste. Algumas outras plantas, tem várias ali, principalmente a região do Mato Grosso, a região de Goiás, se não me engano é Goiás, que tinha, estava falando esses dias com um aluno. Enfim, tem algumas madeiras aí bem diferentes também, várias que eu nem conheço, mas o que se percebe é que algumas madeiras, como se a gente fosse pegar nogueira aqui, mas teria algumas, a nogueira, o carvalho também, que tem alguns tipos de carvalho aqui no Brasil, essas também seriam muito boas. Carvalho é mais difícil de encontrar. Nogueira é um pouco mais fácil, mas é difícil encontrar uma serraria, por exemplo, que utiliza ela. Então, a gente vai conseguir muitas vezes encontrar também pellet de madeiras, por exemplo, de macieiras, de pessegueiros, coisas assim. Só que essas serragens dessas árvores frutíferas, elas não são utilizadas para esse fim, nem mesmo para utilizar como para lareiras, nada disso. Essas ali são utilizadas principalmente para fazer aquele bafo em carne e tudo mais. E aí, se a pessoa vai comprar um saco de pellet daquilo, a pessoa vai pagar, talvez, sei lá, uns R$ 6 o quilo, por volta disso. Então, é realmente muito caro. Não é negócio para fazer a produção de cogumelos. Cogumelos a gente consegue encontrar principalmente na maior parte do Brasil, é o eucalipto, tanto que ele é o mais utilizado. Quando se faz a produção de shiitake em toras, é toras de eucalipto, principalmente que se utiliza. Ah, mas eu vi fulano que faz de carvalho. Sim, também dá para fazer em carvalho, mas é muito difícil encontrar toras de carvalho se comparado, por exemplo, ao eucalipto. Então, acaba sendo muito melhor fazer a produção a produção de cogumelos com serragem dura, principalmente a de eucalipto. De pinos, como eu falei, ela vai produzir, porém não vai ter uma grande produção. Tem até um estudo que ele faz uma comparação do pinos, que ela não é tão boa. E eles conseguem perceber o crescimento micelial, eles colocam lá um micélio, ele faz um crescimento radial, né, que o micélio vai fazendo esse crescimento como se fosse em círculo, né, para ficar mais fácil de entender, radial. E aí, conforme vai aumentando a concentração da resina nesse local, menos ele vai tendo um desenvolvimento. Ou seja, realmente o que faz com que tenha um menor desenvolvimento do micélio do, dos cogumelos na serragem de pinos se dá a concentração da resina. Não sei, para quem não sabe, a plantação de pinos, que até então era bastante utilizada, ainda é utilizada, né, mas ela tem alguns fins, como fazer papelão, fazer, acho que é uma
Se não me engano, o pinus ele tem fibras longas e o eucalipto fibras curtas. Então, tem fibras longas, que é feito para usar, usado para fazer papelão, por exemplo, tem a Klabin, que é muito grande, a Irani. Depois disso, nós temos a extração, como até tempos atrás a madeira não tinha valor nenhum, hoje se começou a fazer pellet para lareiras, principalmente para a área agro, então fazem pellets com pinos, mas em muitos lugares eles fazem a extração da resina. Se alguém nunca viu, é feito antigamente se fazia furos, como se fosse muito parecido com as seringueiras, então eles faziam aqueles furos, depois faziam os cortes transversais para guiar a resina, mas hoje eles fazem eles no caule do pinus, eles fazem cortes mais ou menos desse tamanho por esse, geralmente umas 2 a 3 aberturas dessas, e já vai caindo, até alguma hora dessas, vou até tirar umas fotos, vou até colocar lá no Instagram, de fazer a coleta da resina. Então, eles colocam umas bolsas, uns sacos plásticos embaixo, e a resina, ela vai sendo, como a gente faz é feito um corte na planta, a planta vai estar tentando cicatrizar, então essa resina, olha como faz muito sentido, é feito um corte na planta, como se fosse abrir uma ferida, digamos assim, na planta, e a planta vai estar liberando essa resina, que ela é contra insetos, contra fungos, contra bactérias, para proteção desse local. E é utilizada essa resina para a produção sei que nas empresas de borracharia, para fazer borracha, para fazer que mais alguns solventes também é utilizada essa resina. E é comercializado para algumas empresas específicas que trabalham com essa resina. E fazendo aqui uma comparação rápida, quem já assistiu algum filme que o pessoal entra nas tochas com aquele fogo e vai indo com aquele fogo que permanece por bastante tempo, geralmente é a resina que se coloca naquelas pontas das tochas. Não necessariamente pinos, tem várias plantas que liberam essa secreção, uma resina, e essa resina ela é muito inflamável mesmo. E era utilizada nas tochas para esse fim. Claro que aí, como eu falei, o eucalipto acaba sendo uma das melhores madeiras que se tem, uma das melhores serragens também que você tem para cultivar cogumelos. Praticamente todos eles podem ser cultivados. O pinus, ele vai produzir principalmente se fosse para o shimeji. Shiitake em pinos, por exemplo, eu nunca testei, nunca vi ninguém fazer. Eu acredito que o micélio do shiitake, por ser um pouquinho mais frágil, ele poderia não se desenvolver tão bem nesse caso. Mas, claro, se a pessoa mora num local onde tem outros tipos de madeiras duras, pode se utilizar também. Não conheço nenhuma madeira, por exemplo, que essa madeira não pode se utilizar para cultivar cogumelos. A que mais tem limitações acaba sendo o pinus. E o pinus a gente sabe que ainda consegue produzir, tá? Dá para produzir, já fiz produção em pinos para mostrar que era possível, mas realmente na produção acaba em questão de eficiência biológica, ela acaba caindo, e se a pessoa tem outras opções, acaba sendo vantajoso utilizar das outras opções, mas não a de pinos. Agora, um ponto muito importante que eu nunca vi nenhum local comentar na produção dos cogumelos, é, deixa eu ver, jamelão, Marcos, jamelão, não conheço, não conheço essa planta aí, vocês veem. Alexandre, sim, pode ser eucalipto verde, tá? Isso não tem problema nenhum. Vou até fazer um comparativo. Tá? Quem foi que... Alexandre, se pode ser o eucalipto verde, pode ser sim. Dois pontos bem importantes aqui. Mesmo quando a gente fala de eucalipto, o eucalipto tem dezenas, se não... acho que não passa de centenas, não, como carvalho, mas talvez até passe. Mas tem dezenas de tipos de eucalipto. De novo, não tem nenhum tipo de eucalipto que diz esse eucalipto não pode ser produzido com elas. Mas é possível que, dentre alguns tipos de eucalipto, tenha algumas diferenças, sim, na produção. Então, assim, não vai ser uma diferença gigantesca. E a gente tem que ver o que a gente encontra também de serragem. Se a gente encontrar duas serrarias com tipos diferentes de eucalipto, maravilha, dá para fazer testes. Mas muitas vezes é o que tem e tem que pegar aquilo lá e tá tudo bem também. Não é isso que vai impactar, prejudicar o negócio da pessoa que vai estar produzindo cogumelos, tá bem? E sobre granulometria. Granulometria é uma coisa que não vi em nenhum lugar na internet, não tem ninguém que comenta isso, e dá muita diferença na produção. É uma coisa muito importante, tá bem? Somente antes disso... entendi. Jamelão eu não conheço, mas... antes disso, então,
Pessoal, aqui no link isso lá no YouTube, na descrição do vídeo aqui, vai ter, para quem deseja estar cultivando os cogumelos para consumo próprio, tem um treinamento que é a minha horta de cogumelos, tá? Que a pessoa pode, se a pessoa está querendo iniciar, mas eu quero só para consumo próprio, tem a minha horta de cogumelos, onde a pessoa vai aprender 100% a produzir cogumelos, desde a fase inicial até a fase final, tudo dentro de casa, de maneira muito fácil e também muito mais barata do que estar comprando os cogumelos no mercado, tá bem? Então, a partir da minha horta, dá para produzir cogumelos em casa, desde a fase inicial, tá? E por um investimento aí bem pequeno, aí, talvez na casa dos 50, 100 reais, quanto muito, dá para produzir cogumelos dentro de casa. E para quem pensa em cultivar cogumelos para renda, no momento a gente não está com as vagas abertas para renda com cogumelos, mas eu coloquei um link aqui também, que é um link para um grupo do WhatsApp, para uma lista de espera. Quem quiser iniciar, entrar no treinamento mais adiante, quando a gente abrir a turma para renda com cogumelos, então vocês podem entrar lá, vai ter um grupo lá chamado lista de espera, que aí quando a gente abrir as vagas para renda com cogumelos, aí você pode entrar lá também para iniciar a sua produção o mais rápido possível, sem perder tempo na produção de cogumelos e assim, e claro, ganhar dinheiro o mais rápido possível. Porque a gente começa a ver perder tempo, perder tempo, perder tempo, aí a gente deixa o bonde passar. Então, quando vê, foca numa coisa aí que dá certo, em questão de poucas semanas a pessoa já pode estar começando os cogumelos, e como eu disse, como mostro isso, um bloco de cogumelos, principalmente o shimeji, que é o que mais tem saída, é questão de 25, 30 dias, 35, de 25 a 40 dias, já começa a produção. Então, o resultado ele é muito mais rápido, dessa maneira, já fazendo uma coisa muito mais certa do que às vezes a pessoa se enrolar 6 meses, 7 meses, 8 meses, para ainda começar com uma produção muito pequena e só ficar apanhando. Então, é bom fazer as contas, realmente, onde vale mais a pena estar focando e não desperdiçar tempo nem dinheiro com coisas que não, às vezes não valem a pena. Tá bem? Vamos lá. Sobre a granulometria, vou estar aqui mostrando o ideal. Bruno, isso aí lá dentro do treinamento, depois eu mostro. Isso lá dentro no Renda com Cogumelos. Acabo explicando aí para cada região. Aqui, pessoal, eu tenho um exemplo de serragem. Tá? Essa aqui é aquela que eu utilizo. Tá? Olha só a granulometria dela. Não é um pó, mas também não tem pedaços grandes. Até talvez vai ter alguns pedacinhos, ó, vai ter alguns pedaços um pouco maiores, vai ter esse aqui, vai ter esse daqui, não é problema nenhum. Qual que é o problema? O que impacta essa granulometria? Vamos lá. Essa daqui que eu estou mostrando para vocês é uma serragem da máquina de corte. Então, é como se fosse a máquina que vai estar cortando, vai ser pego essa serragem. Então, a serragem do pó. Você não pode serra, como é que fala? Tá bem? É essa aqui que é o ideal estar utilizando para a produção de cogumelos. Sempre vai ter alguns pedaços, lascas, nunca vai estar totalmente limpo, né? Vai ter, eu só tem até um fiapo, algum tecido aqui foi colocado junto. Enfim, nunca vai ser 100% limpa, também não tem problema nenhum. Qual que é o problema, as vantagens e desvantagens de cada tipo? Essa aqui acaba sendo a melhor maneira, porque ela vai conseguir absorver uma boa quantidade de água. Essa aqui, se fosse colocar, ela suportaria em torno aí de uns 67% de umidade, por volta disso. Será uma capacidade máxima que ela consegue absorver de água. Se a gente colocar pedaços de, de de cepilho, por exemplo, existem o cepilho, para quem nunca viu o cepilho, seria o quê? Seria as lascas que saem de uma máquina, uma plana, por exemplo, a plana vai lá deixar uma madeira mais reta, então ela vai fazer pequenas lascas. Essas lascas a gente acaba chamando de cepilho. O cepilho também vai nascer cogumelos. Tá? Não se trata de nascer, de não nascer. O objetivo aqui não é perder tempo com coisas, mas isso aqui não é produzir. Porque produzir vai nascer, eu já mostrei até tempos atrás, que produz até em cabelo produz. Mostrei um estudo lá na Índia, que lá o problema é uma grande quantidade de cabelos na rua. E lá eles pensam, e incinerar o cabelo libera muitos produtos tóxicos. Então eles pensaram que vão tentar utilizar para alguma coisa, e produziram cogumelos a partir dos cabelos. Vai nascer. Só que assim, quem é que comeria aqueles cogumelos? Né? Convenhamos que não seria tão legal assim. Mas nasce. Então, o objetivo nosso não é simplesmente fazer uma coisa que nasça cogumelo. Porque nascer, eu posso amassar essa folha aqui, que vai nascer cogumelo nessa folha. Tá? Nasce realmente. Se eu pegar um livro, amassar, triturar e cultivar, vai nascer cogumelos.
Só que o objetivo é ganhar dinheiro com cogumelos, então a gente tem que ter o menor preço possível e a maior produção. É isso que a gente objetiva quando a gente vai num negócio, e não só com cogumelos, mas sim qualquer outro. Então, o problema do cepilho, ou se fosse também pegar lascas desse, por exemplo, se fossem pegar tudo pedacinhos, em isso daqui, seria o quê? Esse aqui não consegue absorver, esse aqui e o cepilho da máquina da plana, ela não consegue absorver água de uma forma tão interessante assim. Geralmente ela vai bater na casa dos 55, 52, depende do tipo de madeira, quanto maior, mais dura a madeira, menos ela vai conseguir absorver, mas pelo que eu vi, 50, 55% é mais ou menos o que absorve. Então dá mais ou menos, dá mais do que ele consegue absorver mais do que 10%, né? No caso, a menos do que 10% se comparado a uma serragem dessa granulometria. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que ele vai produzir menos cogumelos, porque os cogumelos dependem de água para produzir. Então, se a gente coloca uma coisa, mas aqui esse cepilho era mais barato que a serragem. Pô, e aí vai produzir menos. Então, acaba não compensando. Então, o cepilho tem esse problema, que se a gente colocar a mesma quantidade de água que a gente colocaria em serragem dessa granulometria, vai começar a acumular água embaixo do saco. E se começar a acumular essa água embaixo, o micélio, quando depois de inocular e tudo mais, ele vai se desenvolver, vai chegar na água, ele vai travar, ele vai parar de se desenvolver, porque por causa da gravidade, a água vai ficar lá embaixo, e ele vai se desenvolver essa parte em cima, onde que, como vai ficar a parte superior do bloco, vai ter uma umidade razoavelmente adequada, porque a água vai ser drenada para baixo, e aí ela vai se desenvolver uma parte do bloco, depois vai começar a acumular água lá embaixo, e às vezes não vai nascer cogumelos. Se o excesso for leve, for um pequeno excesso de água a mais no bloco, ele vai produzir, sempre vai produzir menos, tá? Isso sempre vai produzir menos, mas ele nasce, aí depois ele vai conseguir, ele vai retirar a água do bloco, né? Porque o cogumelo vai nascer, ele vai drenar um pouco dessa água, aí o micélio cresce mais um pouquinho, ele produz mais cogumelo, vai descer um pouco mais, só que assim, ele se torna muito mais lento. Geralmente leva o dobro do tempo do que uma produção convencional, né? Com tudo adequado. Além de que vai produzir menos cogumelos. E isso quando produzir. Então, por isso a gente tem que ter bastante cuidado de utilizar essa granulometria. Se a gente pegar um pó de lixa, por exemplo, pó de lixadeira, tem outro problema. O que acontece? Na fase da incubação, quando o micélio vai estar se desenvolvendo, vai ter algumas pessoas por aí que vão estar falando, na fase da incubação, uma respiração anaeróbia, depois é aeróbia. Na verdade, não. Sempre vai ser aeróbia. Sempre que a gente oferecer mais oxigênio, o micélio vai se desenvolver mais rápido. Então, essa granulometria, ela vai ter espaçamentos aqui para ter mais oxigênio aqui dentro, do que se fosse um pó, simplesmente um pó, porque o pó ele vai ficar muito mais compactado, principalmente se forem blocos maiores, e aí o micélio não vai conseguir se desenvolver tão rápido e tão bem. Por isso que essa granulometria acaba sendo ideal, porque ela consegue ter oxigenar, vai ter oxigênio nessa, aqui dentro vai ter oxigênio mesmo assim, e aí o micélio consegue crescer muito mais rápido. Se ele cresce mais rápido, ele vai produzir mais rápido, ele vai ter mais saúde, ele vai ter um maior vigor, e assim conseguir ter uma produção muito melhor. Por isso a granulometria acaba sendo bem interessante. José, mistura de serragem funciona? Mistura de serragens. Eu não perderia tempo, eu acho, com misturando serragem, não, tá? Só não colocaria as serragens que não são boas. Mas, assim, você tem vários, onde você mora, José, tem vários tipos de serragem, aí eu faria testes com cada tipo de serragem específico, tá? Por exemplo, também tem gente que quer utilizar fibra de coco, tem alguns alunos que querem utilizar. Fibra de coco tem alguns problemas que ela não, se for utilizar, por exemplo, 100% de fibra de coco, né, na base como base principal, não é ideal. O ideal seria ainda misturar com a serragem, é onde se tem maior produção. Geralmente até 25%, não passa muito mais do que 25%, o restante sendo com a serragem. E aí depois mais alguma coisa para suplementar nitrogênio. Porque senão vai ter uma produção menor. Então, cada coisa vai ter. Já a serragem, né, a serragem como base principal, né, adicionar depois de algum nitrogênio, vai ter uma boa produção. Então, se fosse fazer teste, eu faria simplesmente com serragens específicas para ver qual que. E aí, cada tipo de fungo pode responder diferente, inclusive. Tá? Que a ideia é
Não perderia tempo fazendo milhares de testes, né? Eu já começaria com, se tiver eucalipto, começa com eucalipto em 90% da produção, mas aí pode fazer testes sim, mas assim, não perderia tempo com tanto teste, porque, como eu falo sempre, testes existem, eu faço testes ainda, desde que eu me conheço por dentro, eu faço testes com produção de cogumelos, hoje, que já tenho uma boa produção, já sei, já de olhos fechados, eles vão nascendo, tudo certo, eu ainda faço muitos testes. Por quê? Porque eu quero pagar cada vez menos e ter uma maior produção. Eu quero bater o olho assim, ó, e começar a nascer cogumelos. Então, esse é o meu objetivo, ter uma produção cada vez mais rápida, mais produtiva, tudo em menor espaço também. Então, os meus estudos, minhas pesquisas sempre fazem nesse intuito. Só que, claro, o que funciona já está lá em 90%, 95%. Em cada pesquisa, é gasto que você tem, muito tempo que você gasta, várias coisas. Então, tem que ser feito testes, porém, a produção não pode parar. Então, quem quiser fazer teste, meu objetivo é comece já fazendo certo, da maneira mais adequada possível. Né? Meus alunos fazem isso, inclusive, porque tem muitas possibilidades de estudos e pesquisas. Mas, então, já faz o que funciona e depois vai colocando algumas peculiaridades, algumas diferenças que se tem às vezes no local, na região, para fazer pequenos testes, mas assim, vai fazendo o que já funciona como principal, para não perder tempo e não perder dinheiro. Como falei, então, a questão da granulometria tem a ver com umidade, também tem a ver com produção. Se a gente colocar lascas, tudo lascas desse tamanho, a gente vai ver que vai ter uma produção muito menor, ainda que esse aqui não é tão grande, mas existem algumas lascas um pouco maiores, mas a gente tem que entender que o micélio ele vai precisar consumir no interior disso daqui. Então, até ele conseguir tirar todos os nutrientes desse material aqui, que é mais grosso, vai ficar muito mais difícil do que consumir os nutrientes de algo que está muito mais disponível para ele, tem uma biodisponibilidade de nutrientes muito mais rápida. Então, por causa disso, esse material aqui também vai ser maior, mais rápido. Um pó de serra, que seria mais fino do que esse, também poderia ser utilizado, desde que feito em blocos menores. Então, é aquela coisa, não é que não pode ser feito, mas tudo tem que ser feito de uma maneira mais certa. Blocos grandes, onde o grande que passa 1,6 kg, 2 quilos, já não fazem sentido algum pó de serra, porque tende a ficar muito mais prensado, muito mais pesado. Agora, se fosse fazer blocos de 1 quilo, 800 gramas, talvez não tenha diferença nenhuma, porque não vai ser um bloco tão pesado que vai compactar tanto por causa do peso, que não é tanto. Então tem a ver com isso também. Já os jacepilhos, lascas maiores, essas coisas aí eu jamais utilizaria. Esses pedaços eles podem ir no meio, tá? Esses pedaços que eu mostrei aqui para vocês. Pedaços muito maiores tem que tomar cuidado para não perfurar o saco, tá? Então tem que tomar cuidado para isso apenas. Então muitas vezes a gente pega a serragem, vai ter pedaços grandes, vai ter alguns pedaços, vai ter alguma sujeira. Se a empresa mesmo não tem nada que vai separando isso, algumas empresas fazem a separação da serragem, né, do pó de serra, desses materiais aqui um pouco maiores, que eles chamam de cavacos. Então, que é utilizado para incinerar também. Então, tem essa diferença. Então, isso faz uma boa diferença. Agora, quando a gente fala de tamanhos, a gente tem que pensar como se fosse o shiitake. O shiitake ele é feito na tora. Antes, acabei não respondendo 100% uma pergunta do. Quem que perguntou? Não foi o Marcos. Foi o Alexandre. O Alexandre perguntou sobre madeira verde. Sim, madeira verde pode se utilizar tranquilamente. Tanto que, se vocês recordarem, a produção de shiitake em toras, ela tem que ser no eucalipto verde. A pessoa vai lá, corta o eucalipto, né? O eucalipto tem que ter mais ou menos esse diâmetro máximo aqui. E assim que cortou, tem que ter pelo menos, no máximo, extrapolando 7 dias para fazer a inoculação. Você pode passar um pouquinho, mas o ideal seria, ó, cortou hoje, inocula hoje, no máximo amanhã. Por isso que é complicado a produção em toras para quem não tem o próprio eucalipto. Aí não sei se compensa. Porque a pessoa vai pagar, vai estar de viagem, bate, se ela cair de uma altura grande, já dá um pequeno racho, já danifica a tora. Então, e tem que ter muita gente trabalhando ao mesmo tempo, porque é uma correria quando chega as toras. E além de não ter uma produção tão boa como acontece em blocos, por causa disso. Porque o shiitake em toras, lembrando que em toras só vale a pena para shiitake, e ainda assim em blocos acaba sendo muito mais produtivo e mais rápido. Imagina só, o fungo do shiitake, ele precisa
comer aquela, vamos falar comer, modo de dizer, né? Vai se alimentar daquela tora, então é uma madeira dura, e aí por isso vai levar em torno de 10 meses, 11 meses para começar a produção do shiitake. Lembrando que o shiitake é um dos cogumelos mais lentos que se tem. Já na serragem, imagina, comer uma serragem dessas é muito mais fácil do que comer uma daquelas toras, muito mais, já, esse aqui já está quebrado, digamos assim, já está triturado. Então, aqui um bloco de shiitake começaria a produção em torno de 3 meses, 4 meses. Então, se a gente parar ali, dá em torno de 30%, 40% do tempo que em toras é necessário, justamente pela facilidade de absorver esse material, se desenvolver mais rápido e assim também conseguir ter uma produção ainda mais alta por causa disso. Quando a gente fala de madeiras tratadas, outra coisa que falam é madeiras tratadas e a utilização delas. Aí tem que tomar cuidado do tipo de tratamento que passou. Eu não conheço muito, não sou muito dessa área, talvez se tiver algum marceneiro aí, vai entender melhor. Mas algumas madeiras, eu sei que o Pinus passa por isso, porém o Pinus a gente já está descartando já de início, eles autoclavam a madeira de Pinus. Isso para deixar ela muito mais rígida. Então, nesse caso, a autoclave seria a temperatura e pressão mais altas do que a pressão ambiental. E aí, por causa disso, depois eles conseguem fazer com que essa madeira fique muito mais rígida, muito mais firme, né? Não rache tão facilmente. Se passar por autoclave, a madeira continua a mesma, não vai ter nenhum processo químico por trás, tá tudo bem, pode ser utilizado. Né? Então, se pegar alguma coisa de eucalipto que passou, ou alguma outra madeira dura que passou por processo de autoclave, pode utilizar sem problema nenhum. Agora, tem alguns processos que passam por processos químicos. Aí, muito provavelmente, vai ter impacto, sim, vai estar prejudicando a produção dos cogumelos, por causa que geralmente o que é colocado na, nesses tratamentos químicos é justamente para evitar o crescimento de fungos e de bactérias. E como o nosso cogumelo aqui é um fungo, provavelmente ele não vai não vai ser um ambiente tão adequado, vai acabar sendo um ambiente muito hostil para o crescimento dele e depois também vai acabar prejudicando a produção. Outra maneira de se encontrar, e aí que está crescendo bastante no Brasil, ainda está muito distante do que acontece em outros países mais desenvolvidos. Né? O Brasil ele começou a correr atrás disso, principalmente, eu percebo, depois da pandemia, mas principalmente nos últimos 2 anos, que é a questão da pelletização. Então, a gente pode encontrar, sim, pellets de madeira, mas, como falei, ou vai ser pinos, que é o mais utilizado, que é pinos para incinerar, para lareiras, para áreas agro, né, para aviários, chiqueiros, tudo mais. Então, pinos a gente já descarta, não seria tão bom. E também a gente acaba encontrando aqueles mais para linha gourmet, ou seja, para fazer os churrascos, para utilizar ali para abafar, para dar mais um aroma nas carnes, tudo mais. Então também acaba não sendo o nosso perfil, porque aquelas madeiras são extremamente caras, esse tipo de pellet. E se a pessoa encontrar um pellet de alguma outra madeira dura, um eucalipto que também tem, só que as máquinas para fazer um pellet de pinos para uma máquina que faz pellet de eucalipto tem algumas diferenças na pressão e tudo mais. Eu sei que alguns ajustes aí eles conseguem fazer com a mesma máquina, mas aí se encontrar também de eucalipto, também pode utilizar. Grande vantagem é que já vai estar seca. Não, o pellet de eucalipto não tem um preço tão alto assim, geralmente quando encontra, mas claro, vai ser mais caro que a serragem. E a serragem, tem um ponto bem interessante aqui, quando a pessoa encontrar a serragem, se a serragem está exposta, diferentemente lá da tora, se a tora ficou exposta à chuva e tudo mais antes de fazer a inoculação, grande chance de dar problema. Já a serragem, você ficou ali 2, 3 meses pegando chuva, sol, chuva, sol, chuva, sol, não vai ter problema nenhum na produção de cogumelos. A menos que comece a dar muito fungo lá dentro, e aqueles fungos, não pela existência dos fungos, mas porque eles vão estar degradando a lignina, a hemicelulose, tudo isso a celulose que vai ter na serragem, talvez vai estar reduzindo essa fonte de carbono que vai ter na serragem. Então, mais por isso, mas caso contrário, pode utilizar alguma que pegou chuva, que pegou isso e tudo mais, que não vai ter nenhum problema na produção dos cogumelos. Tá bem? Guilherme Poli, é o que eu comentei antes. A questão do eucalipto branco, eucalipto vermelho, ainda assim, dentro de cada um tem muita diferença. Tá? Eu sei que tem aquele vermelho, por exemplo, agora começou várias espécies, né? Tem uns eucaliptos híbridos, por exemplo, que tem, por exemplo, eles têm o quê?
vou chutar aí, talvez 10 anos, quanto muito, e eles são extremamente vermelhos lá. Porém, não é um cerne que tem, é uma madeira muito mais vagabunda, digamos assim, do que a gente pegar aqueles eucaliptos antigos, que nem são tão vermelhos assim por dentro. Então tem que tomar cuidado, às vezes, a coloração que parece um cerne, mas nem é tão cerne assim. E, de novo, tem que fazer testes, tá? Se conseguir uma serraria que tem uma ou tem a outra, ótimo, faça testes. Mas, de modo geral, eu já fiz testes com... Eu vou pegando nas serrarias que encontro por aqui, geralmente é uma mistura de eucalipto mesmo, é o que tem, e não dá tanta diferença assim. Exatamente, exatamente. Fala, Márcio, como é que tá por aí? Como é que tá a produção? E é isso, pessoal. Para finalizar, então, se vocês quiserem, para até levei, até pensei que fosse estar um pouco mais rápida a aula de hoje. A aula aqui foi mais para bater o martelo aqui sobre serragem, explicar as várias a importância dela, fazer a coisa certa. E aí, se você deseja estar cultivando cogumelos para consumo próprio, então tem a minha horta de cogumelos na descrição. Ali você vai aprender a fazer o próprio substrato, tudo isso dentro de casa, produção para consumo próprio. E se o objetivo for mais para renda, então tem a turma Renda com Cogumelos, que no momento nós não estamos abertos, não tem vaga aberta no momento. Talvez ali por volta de abril, por volta disso a gente abra nova turma. E aí você pode entrar no grupo do WhatsApp que tem lá embaixo, também na descrição. Você vai num grupo que é o, é a lista de espera. E lá também você vai estar recebendo todas as informações sobre as lives que a gente está fazendo semanalmente. Feito, pessoal. Espero que vocês tenham entendido mais sobre a serragem. O objetivo aqui foi ser transparente, fazer com que vocês entendessem. É fácil, mas tem muitas particularidades. Então, o objetivo aqui foi facilitar a compreensão e fazer com que vocês encontrem também serragens por bons preços. Geralmente a serragem, vários alunos meus conseguem até de graça, outros lugares pagam alguém que saque. Enfim, geralmente, falando no valor aí, tende a não pagar mais do que 40 centavos ao quilo da serragem. Tá bem? Forte abraço a todos, fique com Deus, boa noite e valeu!